Comecemos então com o nosso primeiro tópico, o altruísmo eficaz e o utilitarismo global. Falemos primeiro sobre o utilitarismo e o sofrimento, se temos ou não um dever de beneficência. Será que temos, eu e você, qualquer dever de ajudar os que estão na pobreza extrema? Provavelmente sim. Para esclarecer por quê, podemos pensar no experimento de pensamento da criança se afogando. É um experimento proposto por Peter Singer, filósofo utilitarista contemporâneo. Trata-se de imaginar que no caminho a pé entre o seu lar e o trabalho, você passa por uma pequena lagoa rasa e lamacenta e se depara com uma criança a se debater dentro da lagoa com alto risco de se afogar. Aliás, ela começa a estar afogando. Você não vê ninguém cuidando da criança. É razoavelmente fácil e seguro pular nessa lagoa rasa e salvar a criança. Mas é certo que se você fizer isso, você estragará não só a sua roupa, que comprou especialmente para esse dia, tendo que cancelar os seus compromissos da manhã, mas também perderá o seu celular, que está acoplado aí a uma bolsa grudada na sua roupa. O que você pensa que deve fazer? Provavelmente você pensa que deve pular na lagoa e salvar a criança, mesmo com o prejuízo para a sua roupa e para o seu celular. Mesmo se nós variarmos aspectos deste cenário imaginário, nossa tendência é manter a mesma resposta. Não fará diferença em sua resposta se outras pessoas estão por perto observando e não fazem nada, ou se há alguma incerteza sobre o resultado de não fazer nada, ou se há mais crianças morrendo de afogamento no resto do país e a sua ação não terá um impacto estatístico significativo no problema como um todo. Também não parece que fará diferença se a criança não é do nosso país ou da sua cidade. A intuição inicial, ou seja, que você tem o dever de salvar a criança, parece permanecer. Além dessa intuição, um pensamento que pode vir à tona é que a vida de uma criança vale muito mais do que as roupas e o celular que se perdem, ou que o cancelamento da manhã de trabalho. Peter Singer sugere um argumento que eu chamarei de argumento do dever de ajudar, que expressa mais claramente a intuição e este pensamento. Peter Singer formulou da seguinte maneira. Primeira premissa. Se podemos impedir algo de ruim sem sacrificarmos algo de moralmente comparável, então devemos fazê-lo. Premissa 2. A pobreza extrema é algo ruim. Premissa 3. Existe uma parcela da pobreza extrema que você pode impedir sem sacrificar nada de moralmente comparável. Conclusão. Logo, você deve impedir uma parcela da pobreza extrema. Esse argumento vale para mim, esse argumento vale para todas as pessoas. Nós, dadas as premissas, devemos impedir ao menos uma parcela da pobreza extrema que está no nosso alcance impedir. Essa intuição do salvamento, ou seja, o pensamento do valor da vida de uma criança, e o argumento expresso, podem ser extrapolados da ficção para a vida real. Há no mundo real milhões de crianças em situação bastante similar, ou seja, sob alto risco de morrer. Nós também estamos em uma situação bastante similar ao caso fictício. Milhões de crianças reais morrem precocemente de causas facilmente evitáveis relacionadas à pobreza extrema. A grande maioria delas nos países mais pobres do mundo. E nós, e a maior parte das pessoas que não estão sofrendo na pobreza extrema,
podemos salvar ao menos algumas dessas crianças sem sacrificar nada de valor comparável à vida dessas crianças. Basta que doemos dinheiro a organizações que são altamente eficazes em diminuir parcelas de pobreza extrema e, com isso, salvarmos pessoas, especialmente crianças, sob o risco de morte precoce ou agravos sérios à saúde. Peter Singer novamente sugeriu, então, outro argumento que eu chamarei de argumento da doação. Primeira premissa: o sofrimento e a morte por causa da falta de comida, abrigo e assistência médica é muito ruim. Segunda premissa: se está em nosso alcance impedir que algo de muito ruim aconteça, sem sacrificarmos nada de tão importante, então é errado não o fazer. Premissa 3. Através da doação a organizações humanitárias de assistência, você e eu podemos impedir sofrimento e morte por causa da falta de comida, abrigo e assistência médica, sem sacrificarmos nada de tão importante. Conclusão: logo, se você e eu não doarmos a organizações de assistência, você e eu estaremos fazendo algo de errado. Esse foi o argumento da doação. Existem outras formas de impedir parcelas de pobreza extrema no mundo. Podemos renunciar ao modo de vida que temos e entrar em uma comunidade que trabalhe diretamente com os doentes mais carentes em algum país muito pobre do mundo ou em alguma região muito pobre do nosso próprio país. Ou quem sabe podemos doar dinheiro a pessoas carentes em nosso bairro ou em nossa cidade. Há também outras causas que se referem a sofrimento e morte que não estão relacionadas à pobreza extrema ou ao desenvolvimento global da saúde, como, por exemplo, ajudar e financiar hospitais que tratem o câncer ou busquem a cura de doenças raras e que ainda estão sem cura, ou outras doenças sem cura. Porém, recentemente sabemos da possibilidade de ajudar com uma mesma quantidade de recursos, uma quantidade muito maior, por exemplo, de crianças, que se imagina frequentemente, se escolhemos a causa e a instituição de ajuda corretas, essas que eu chamei de organizações de assistência eficazes. Se pensamos na magnitude do dano e do sofrimento envolvidos, algumas causas e algumas intervenções são mais urgentes de atenção do que outras. Assim, novamente, a doação, e não outras formas de ajudar, a doação a organizações altamente impactantes na redução da pobreza extrema contínua, ou se torna claramente o modo mais continua ou se torna mais claramente o modo mais desafiador e concreto de ajudarmos os mais necessitados. Mas existem outras causas relacionadas a sofrimento no planeta. Peter Singer mesmo, novamente, endossou em sua obra, além da atenção à pobreza extrema, a atenção ao sofrimento dos animais e à degradação do meio ambiente, especialmente àquele relacionado ao aquecimento global provocado por nós, seres humanos. A razão principal dessas causas serem importantes é a quantidade de sofrimento e de danos envolvidos, além da oportunidade de promovermos grande soma de benefícios sem nos prejudicar significativamente, caso nos dediquemos a essas causas. Tais causas, juntas da diminuição da pobreza extrema, encontram-se de fato interligadas, como incidindo uma sobre a outra, direta ou indiretamente. Por exemplo, um estilo de vida sem o uso de produtos provenientes da exploração de animais não só contribui com a diminuição do sofrimento animal no mundo, como também diminui nossa contribuição danosa às mudanças climáticas que afetarão com mais impacto as pessoas mais pobres do planeta.
O metano liberado pela pecuária é um poderoso agravante do efeito estufa, do efeito de aquecimento da atmosfera. Assim, modificações na dieta ocidental padrão também contribuem para a maior disponibilidade de vegetais para a alimentação humana, já que hoje a maior parte dos grãos é usada na alimentação dos animais de abate, a maioria consumidos pelos mais ricos do planeta. No final eu passo referências bibliográficas para esses aspectos. Sobre o engajamento individual contra a pobreza, dado que em torno metade das pessoas do planeta são significativamente pobres e sofrem de alguma necessidade de bens básicos, o que se chama hoje de pobreza multidimensional, nós podemos suspeitar que transferir recursos diretamente para tais pessoas provavelmente já faria maior bem do que se gastássemos o mesmo valor apenas conosco, ou com os membros da nossa própria família, ou da população dos países mais ricos ou de classe média, os países de renda média. Também podemos afirmar com certa segurança que se doarmos regularmente de nossos recursos a organizações altamente eficazes no combate à pobreza extrema, pobreza que ainda afeta em torno de 10% da população mundial e significa a extrema falta de condições para sobreviver dignamente, então, se doarmos assim, estaremos promovendo um grande benefício em termos de vidas humanas salvas da morte precoce ou em termos de anos de vida com saúde acumulados nestas populações mais pobres. Se considerarmos que muitos de nós viveremos ainda muito bem, agora ou no futuro, com o recurso que nos sobrará após a doação regular e significativa a tais instituições, e que o valor da vida e do bem-estar humano envolvidos é altamente importante, então a possibilidade de doar se torna uma questão ética. Ou seja, diminuir parcelas de pobreza extrema passa a ser como que um dever, uma obrigação ética, e não algo relacionado à caridade opcional. Já sobre os animais, precisamos considerar que há dezenas de bilhões, se computamos mamíferos, aves e peixes, que são abatidos precocemente na indústria alimentar, que produz alimentos baseados em animais. Muitos destes animais criados em regime de confinamento, como a quase totalidade de frangos e a grande maioria dos porcos, no caso brasileiro. Um confinamento que causa sofrimento e danos mais significativos e tende a se generalizar a outros animais de criação, como o gado, no decorrer do tempo. Se também consideramos que podemos nos alimentar de forma mais saudável, sem o consumo de animais, temos também uma questão ética séria. Se temos a alternativa de não causarmos este sofrimento aos animais, então devemos adotá-la, adotar a alternativa. Diminuir ou eliminar o consumo de animais torna-se então, novamente, como que um tipo de dever ético ou de obrigação ética, pois se trata de diminuir ou evitar danos e sofrimento desnecessários, causados por nós, agora causados a animais não humanos. Daí, então, tanto o desafio quanto a oportunidade da dieta vegetariana, da dieta baseada em plantas, assim como de um modo de vida em que, além de nos alimentarmos de modo vegetariano, de modo baseados em plantas, nós também podemos incorporar um estilo de vida mais amplo que envolva o entretenimento, o uso de roupas, o uso de cosméticos, num estilo de vida não danoso mais amplo do que apenas na alimentação. Por fim, quanto ao aquecimento global e à crise climática, o desafio ético se revela na medida em que as mudanças climáticas resultantes
geram e gerarão aumento de enchentes e doenças tropicais em alguns lugares, ou de secas e rupturas da agricultura em outros lugares, a maior parte prevista para os países mais pobres do mundo. Algo que já causa e causará aumento de mortes e de agravos à saúde para milhões de seres humanos e animais, dependendo do aumento da temperatura nas próximas décadas. Em todas essas frentes, estamos individualmente envolvidos de algum modo, e podemos fazer alguma diferença significativa e positiva na vida de muitas pessoas, ou seja, a diferença de mitigar, de diminuir o seu sofrimento e o seu mal-estar. Também podemos eliminar ou diminuir, ou ao menos compensar uma parte do dano que causamos aos animais e a outros seres humanos, e do qual somos responsáveis ou, no mínimo, cúmplices, ao simplesmente ignorarmos o problema. Ao simplesmente não ignorarmos o problema e reconhecermos que há o que ser feito aqui. Ao fazermos isso, também já estaríamos mitigando uma parte do dano que causamos. E daí advém as dimensões ética, mas também epistêmica, especiais, nesse tipo de foco. E naqueles outros dois focos, o da pobreza extrema e o do sofrimento dos animais. Como mamíferos sociais, com cérebros grandes, maiores do que os outros mamíferos, nós, seres humanos, desenvolvemos como uma espécie tendências cooperativas e altruístas, que são mais estruturadas e reforçadas ou não de acordo com o ambiente e a educação que recebemos. É da combinação dessas tendências comportamentais com nossas capacidades de reflexão que também se desenvolveram. Muitos dos pensadores morais de nossa espécie sugeriram e elaboraram o que podemos chamar de um ponto de vista imparcial ou abrangente, ou universal, para se pensar e debater sobre a conduta de uns para com os outros. Um ponto de vista que se pode adotar como criatura inteligente e sociável para avaliar e deliberar sobre nossas ações, regras ou políticas públicas. Essas nossas capacidades racionais, além de introduzir esse ponto de vista especial, o ponto de vista da imparcialidade, também jogam um papel crucial em nossa vida prática, ao introduzir a possibilidade de otimizarmos a promoção de benefícios, ou seja, de promovermos o maior bem possível com os recursos que usamos ou pretendemos usar para melhorar o mundo. Nesse quadro que se pode chamar de utilitarista, a beneficência não é mais um tipo de caridade ou benevolência, ou algo relacionado com ideais de perfeição ética, para apenas algumas pessoas. Mas, novamente, torna-se como que um imperativo ético para todos. Eu faço um parênteses, a disposição de salvar ou melhorar a vida de terceiros incorpora uma longa tradição filosófica acerca da ética, realizada de modo eclético em 3 componentes fundamentais: não causar danos, o que é uma perspectiva baseada no dever e nos deveres; promover o bem, o que é uma perspectiva baseada em objetivos, uma perspectiva chamada de teleológica, baseada nos efeitos; e vivermos de modo virtuoso em nossas comunidades políticas, o que é uma perspectiva comunitária de harmonia entre os indivíduos e as suas comunidades. Apesar dessas 3 perspectivas estarem presentes em maior ou menor grau no senso moral comum e ser parte da experiência social acumulada e ainda em desenvolvimento, essas perspectivas foram desenvolvidas em certas abordagens filosóficas principais que lidam com a ética de maneira mais direta e sistemática. A abordagem das virtudes ela é aristotélica e da filosofia antiga. A abordagem de maximizar o bem é exatamente a perspectiva utilitarista e moderna. E a abordagem dos deveres ou de restrições relacionadas a se causar danos é a chamada
abordagem de Kant, Immanuel Kant, e que também é conhecida como abordagem deontológica. O altruísmo eficaz realiza de modo interessante e coerente a união dessas três perspectivas, e por isso se pode dizer que pode receber o apoio de todas essas teorias éticas específicas, ainda que tenha aspectos eminentemente utilitaristas. Bom, então, por enquanto nós vimos vários aspectos filosóficos e éticos sobre a beneficência e o nosso provável ou potencial dever de auxiliar os necessitados. Agora vamos olhar acerca da ponderação ou avaliação de custo-eficácia ou custo-efetividade, ou seja, sobre a racionalidade, especialmente a racionalidade científica, relacionada a tudo isso. Que o altruísmo eficaz, lembrando, é a junção dessa dimensão da ética com essa dimensão científica, da análise empírica das consequências das várias ações, das várias intervenções, das várias organizações. A imparcialidade mobilizada em nossos raciocínios morais e em nossa racionalidade prática em geral explica parte do ideal da maior beneficência possível, ideal que também pode ser chamado genericamente de altruísmo. A racionalidade joga papel crucial ao produzir conhecimento objetivo do mundo, especialmente dos efeitos de nossas ações nele, e relacionar tal conhecimento com a avaliação e a tomada de decisões. Há uma junção sistemática de altruísmo com racionalidade, chamamos hoje de altruísmo eficaz. Esse segundo papel da racionalidade se realiza especialmente na utilização do raciocínio e dos dados empíricos de forma variada, além da literatura científica disponível, especialmente aquela literatura presente no que chamamos de revisão sistemática de literatura científica, aplicando tudo isso à compreensão, análise e avaliação tanto dos problemas sociais quanto das condutas ou políticas ou intervenções que se pode adotar para enfrentar adequadamente tais problemas. O altruísmo eficaz é um movimento nascido essencialmente no meio acadêmico e filosófico, e uma organização, ou em várias organizações não governamentais de beneficência, também chamadas de filantrópicas. Peter Singer foi uma das principais figuras em sua formação, em razão de seus escritos sobre ética prática e também da criação de uma das organizações do movimento do altruísmo eficaz, com o correspondente site eletrônico, que é a comunidade ou organização chamada A Vida que Você Pode Salvar, em inglês, The Life You Can Save. E isso foi feito após a publicação em 2009 do livro com esse mesmo nome, The Life You Can Save, e que foi recentemente atualizado na edição de 2019. No livro e no site se sugere e estimula a adoção de uma cultura pessoal de doação individual a partir de um certo percentual da própria renda e segundo uma escala que varia conforme o que se recebe. Escala em que o patamar da maior parte das pessoas de classe média mundial ficará entre 1% e 5% do valor dos rendimentos ou dinheiro que se ganha para a doação. Há organizações, a doação deveria ser feita a organizações bem avaliadas na sua capacidade de impactar positivamente no combate à pobreza extrema. E essas organizações são selecionadas após pesquisa e monitoração de sua atuação, dos seus resultados. Coisas divulgadas no próprio site dessa comunidade, The Life You Can Save, em uma lista de organizações e causas para se dedicar. Existem outras comunidades ou organizações similares à The Life You Can Save e que são parte do movimento do altruísmo eficaz ou estão intimamente relacionadas com ele, como, por exemplo, a Give Well, Doando Bem, que faz a avaliação criteriosa de intervenções contra a pobreza.
a Giving What We Can, doando o que podemos, com uma proposta similar à de Peter Singer, mas em que o patamar de doação é de no mínimo 10% da própria renda e o foco não se reduz apenas ao combate à pobreza, mas também dos riscos existenciais à espécie. Outro site importante é o 80 Mil Horas, dedicado a avaliar e orientar as escolhas de carreiras, de ofícios, de profissões, profissões que sejam as mais eficazes em promover o maior bem de acordo com as peculiaridades de cada jovem e suas vocações. Jovens que queiram ser altruístas eficazes. Outra organização é a Animal Charity Evaluators, avaliadores da caridade animal, que lida com a avaliação de intervenções e organizações relacionadas à diminuição do sofrimento animal. Em todas essas comunidades, nós encontramos listas de organizações ou intervenções avaliadas pela sua eficácia em salvar o maior número de vidas ou de promover o maior benefício em termos de anos de vida com saúde. O Centro do Altruísmo Eficaz, Center for Effective Altruism, foi criado para apoiar e otimizar o movimento como um todo. No seu site, podemos encontrar as ideias centrais, a literatura científica e ética atualizada e várias sugestões práticas, informações sobre as várias organizações do movimento e sobre as organizações de beneficência altamente eficazes, enfatizando-se a junção entre a disposição para ajudar a diminuir o sofrimento e os danos no mundo, o que Singer chama de o coração da atitude altruísta, e o conhecimento científico e a racionalidade prática como meios para fazer isso de modo eficaz, o que Singer chama de a cabeça, para, parafraseando Kant, sugerir que o coração sem inteligência é cego e a inteligência sem o coração é inerte. O altruísmo eficaz é, eu cito, um campo de pesquisa que usa evidência de alta qualidade e raciocínio cuidadoso para descobrir como ajudar os outros tanto quanto possível. É também uma comunidade de pessoas que levam a sério as respostas encontradas, focando seus esforços nas soluções mais promissoras para os problemas mais prementes do mundo. Fim da citação do site effectivealtruism.org. Introdução ao altruísmo eficaz. A ideia-chave, em princípio, é muito simples. Temos de nos questionar se as ações que fazemos ou pretendemos fazer realmente têm os efeitos que pensamos ter. E o melhor teste é o experimento randomizado e controlado, similar ao método que se usa nas pesquisas clínicas e nas pesquisas farmacêuticas. Grosso modo, divide-se uma amostra adequada de certa população a ser alvo de uma dada intervenção em dois grupos. Um dos grupos recebe a intervenção em análise, suponha, recebe dinheiro diretamente. E o outro grupo, em condições similares, não recebe a intervenção. Ou recebe a intervenção tradicional, suponha, recebe diretamente alimentos no lugar do dinheiro. Depois coleta-se e compara-se os resultados obtidos. Pode ser que a intervenção nova funcione melhor do que a tradicional. Pode ser que não. Pode ser que funcione apenas um pouco melhor ou muito melhor. Quem vai dizer o que ocorreu é a análise dos dados, que devem ter sido coletados de maneira preferencialmente cega, ou seja, sem que os pesquisadores soubessem quem recebeu qual intervenção, se possível. Com isso, se descobririam intervenções que são as mais custo-efetivas comparativamente. Outros modos de avaliar as intervenções são possíveis e necessárias, dado que ainda é difícil realizar esse tipo de experimento, como eu citei há pouco. Mas, de fato, vários estudos desse tipo são levados a cabo. Por exemplo, por pesquisadores da Innovations for Poverty Action, Inovações pela Ação contra a Pobreza, um laboratório de pesquisa. Pesquisas que têm grupo controle, que é esse grupo que não recebe a intervenção,
ou similares são realizadas em partes da África, da Ásia e da América Latina. E essas pesquisas têm confirmado até o momento, por exemplo, que a transferência direta de dinheiro às famílias vulneráveis melhora mais significativamente a saúde e a educação infantis, levando ao aumento e também à manutenção em patamar mais alto da renda familiar. Um estudo randomizado e controlado de larga escala, feito no Quênia, por exemplo, encontrou que com a transferência a renda cresceu em média 34% e as posses da família 52%, e as crianças ficaram menos 42% de dias sem comida. Como base em tais estudos se estruturam programas de transferência de renda como o desenvolvido pela organização Give Directly, doando diretamente, em que para as famílias do Quênia, 91% da doação que alguém fizesse, isso em dados de 2018, chegavam diretamente às pessoas mais pobres envolvidas. Além de levar a sério o objetivo de melhorar realmente a vida das pessoas, e não só de imaginar que se está fazendo isso, que é um viés cognitivo comum em quem se engaja com a ajuda aos outros, ou em quem se engaja com a política, esse tipo de questionamento e de análise, numa situação em que se pode salvar ou perder vidas humanas sob risco, possui natureza primordialmente ética e não econômica. Não adotar o curso de ação mais eficaz, mais custo-efetivo, implicaria em se perder mais vidas ou muito mais anos de vida. E assim, a preocupação com a análise custo-efetividade envolve decisões de vida e morte para pessoas concretas, ainda que desconhecidas por nós. Pesquisas sobre políticas de saúde em países em desenvolvimento, por exemplo, indicam a eficácia comparativa dentre várias intervenções e servem para orientar a priorização de causas na aplicação dos recursos da saúde pública. Por exemplo, a política menos eficaz para se combater a disseminação da AIDS, que é o tratamento cirúrgico para sarcoma de Kaposi, gera menos de 0,1% do valor, medido em anos de vida ajustados por incapacidade, o DAILY, quando comparada com a política de saúde mais eficaz para evitar a disseminação da AIDS, que é a educação para os grupos de alto risco, que é 1.400 vezes mais eficaz essa política de educação. A simples distribuição de preservativos é centenas de vezes mais eficaz que a distribuição de remédios antirretrovirais. O destaque a ser feito aqui é que uma diferença tão grande no resultado esperado, no caso de muitas intervenções, tornará a recusa em priorizar de acordo com o custo-eficácia um tipo de omissão de socorro e também de transferência de recurso às avessas, ou seja, se retira dos mais necessitados para se investir nos menos necessitados, ou se retira num grupo muito maior em favor de um grupo menor. Uma lição importante é que o critério do custo-efetividade, usado no altruísmo eficaz como critério central para avaliar intervenções de desenvolvimento global, é tão ou mais importante na avaliação e deliberação de políticas públicas, adotadas pelos governos com o uso de recursos arrecadados por impostos.